Bom dia, amados do Senhor. Glória a Deus, aleluia, por esse sábado maravilhoso. Sinta aí a presença de Deus. A unção do Senhor está entrando sendo derramada sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você possa ter um final de semana abençoado. Aliás, um feriado abençoado, né, amados? Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele está entrando com o teu exército. Sinta a presença de Deus, sinta o poder de Deus, sinta o manifestar do Espírito Santo de Deus este final de semana. Amém, aleluia. Senta aí na sua casa, levanta, né? Aleluia, vamos tomar o cafezinho, ouvindo esse devocional, porque com certeza Deus vai falar com você. Amém. Aleluia. Então nós vamos falar sobre 4 sentimentos que impedem a nossa vida espiritual. Amém? O sentimento da amargura é um sentimento que nos impede, amém, de crescer espiritualmente. O sentimento da culpa também é uma arma que o inimigo usa para nos impedir de crescer espiritualmente. E o sentimento do medo. O medo é uma arma que o inimigo usa para nos impedir de crescer espiritualmente. E o sentimento também da inferioridade. Então, quando nós nos expomos à palavra de Deus, o Senhor nos instrui. Amém? Aleluia. Então, vamos ver lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha o que o Senhor está falando. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça. Tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe e por ela muitos se contaminam. Ou em outra linguagem, cuide-se que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, o espírito não perdoador, né, nos exclui da graça de Deus. Então, muitas vezes, quando você fica magoado com alguém, sabe qual é a arma para você não se contaminar? Liberar o perdão. Todas as vezes que alguém te ferir ou falar alguma palavra que te fecha, você fica uma pessoa fechada, abra a tua boca e diga: eu perdoo essa pessoa. Porque se você não liberar essa arma, amém, de Deus, com certeza quem vai ficar preso é você. Você fica preso e a outra pessoa também. Sabia disso? Então, por isso, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 14, diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Você viu aqui que é condicional? Se perdoarem as ofensas uns dos outros. Então, se alguém te ofendeu, instantaneamente libera o perdão. Porque ele está dizendo: se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também vos perdoará. Então, se você perdoa, você está perdoado. Então, é condicional aqui. E ele diz: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Então, quantas vezes você fica magoado com alguém e a pessoa às vezes nem sabe? Então, o que você tem que dizer? Senhor, eu fiquei ofendida com essa pessoa. A forma que ela agiu comigo, a palavra que ela se dirigiu a mim, não me fez bem. Mas eu quero perdoá-lo, porque assim diz a tua palavra. Então, mesmo perdão não é um sentimento, é uma atitude. Porque está na palavra, então eu perdoo. Quando você libera a palavra de Deus: Senhor, porque está na tua palavra, essa mágoa, esse ressentimento que eu senti dessa pessoa, eu quero liberar ela agora. Você pode ter certeza que a graça de Deus vem sobre a tua vida. E ele diz lá em Mateus 6,12: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, se você é perdoado, independente do que a pessoa fez para você, porque está na palavra, libera o perdão, que a graça de Deus virá sobre a tua vida. Lá em 1 João 1,8 diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Porque todos nós pecamos
em palavras, atos, atitudes, e às vezes a gente nem percebe. Então, todos nós somos pecadores, mas quando estamos na graça, como estamos em Jesus, amém, nós sabemos que nós somos passivos de erro. Mas quando alguém nos ofende, nos magoa, por ter o amor de Deus, por ter a graça de Deus, eu sou uma pessoa perdoadora, eu libero. Então, quando eu faço isso, as bênçãos do Senhor vêm sobre as nossas vidas. Então, primeiro devemos examinar, todos os dias nós devemos examinar o nosso coração e liberar perdão para todas as pessoas que nos feriram. Você quer fazer isso hoje? Então, a Bíblia, a palavra do Senhor nos aconselha a examinar o nosso coração e liberar perdão a todas as pessoas que nos feriram e nos ofenderam. Quando nós fazemos isso, em seguida, devemos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Os seus pecados estão perdoados. Às vezes a gente quer que as pessoas nos perdoem, que as pessoas nos compreendam, que as pessoas não entendam, mas, no entanto, nós não entendemos as pessoas. Nós não liberamos as pessoas. Nós guardamos rancores, mágoas dentro do nosso coração. E esse é um sentimento que te deixa preso. Mas nesse final de semana, Deus está dizendo: olhe para dentro de você. Olhe as pessoas que te ofenderam, atitudes que às vezes deixou você magoado. Olhe para dentro de você mesmo e libere essas pessoas. E você vai ver a graça do Senhor te alcançando neste final de semana. Amém? E tem um segundo sentimento que a gente também luta contra ele, que está no Salmo 32. Aleluia. Vamos lá no Salmo 32, a partir do versículo 1. Quando ele diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Então, quando ele fala aqui em outra linguagem, nas suas mãos, não, aleluia. Confessei-te, se que é Davi falando, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não a encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Viu aí a revelação que o Espírito Santo deu a Davi? Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Ou em outra linguagem, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Então, quer dizer, nós precisamos nos aproximar de Deus e derramar nossa alma diante dele. E se tem alguma mágoa, alguma mazela dentro de você, confessa como fez Davi, né? Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu me perdoastes a maldade do meu pecado. Então, quando você se derrama, você se arrepende, você confessa, as bem-aventuranças de Deus vêm sobre a tua vida. Amém? E ele diz no versículo 2: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, porque uma vez que você confessa seu pecado, a sua iniquidade, o sangue de Jesus vem e te lava. Por isso que o Davi está dizendo: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, a quem não há hipocrisia. Mesmo, quer dizer, quando você se aproxima de Deus e confessa as malignidades, né, as mazelas que está dentro de você, você é lavado e você libera aquela pessoa que estava presa também. Por isso ele diz aqui no versículo 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Então vamos ver lá também em Romanos 4, de 6 a 8. Aleluia. Romanos 4, de 6 a 8 diz: e isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daquele que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Por que Jesus perdoa? Porque a pessoa vai a ele e fala: Senhor, eu fiquei chateado com essa pessoa, ou a pessoa teve uma atitude que me feriu. Às vezes ela nem saiba,
mas eu estou ferido com aquela pessoa, mas eu quero perdoar essa pessoa. E eu quero que o Senhor me perdoe por ter permitido que esse sentimento iníquo entre no meu coração. Aí você entra dentro dessa palavra aqui. Feliz aquele cuja maldade Deus perdoa. Porque se você liberou a pessoa, você também é liberado. Feliz aquele cuja maldade Deus perdoa e cujo pecado Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não aceita, não acusa de cometer pecado. Por que Deus não acusa de cometer pecado? Porque uma vez que você foi a Ele e abriu o seu coração e falou e se derramou diante dEle, falou aquelas mazelas, confessou aquelas mazelas que estavam dentro de você, Jesus te perdoou. E o fato de você ter liberado aquela pessoa que você estava magoada, o inimigo, o Espírito Santo vai ter liberdade de agir no coração daquela pessoa. Você entendeu? Então, se você não libera a pessoa, você fica preso e a pessoa também. Mas quando você libera, as bem-aventuranças vêm sobre a tua vida e o Espírito Santo tem liberdade de operar no coração daquela pessoa. Amém? E ele diz aqui, no versículo 3: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto você não libera a pessoa, amém, os orgasmos que está dentro de você, o seu corpo vai definhando. Quantas pessoas estão em cima de uma cama, estão se definhando, não há remédio, vai no médico, não encontra o problema, sabe por quê? Mágoa, falta de perdão, sabe? Então esse sentimento, né, fica se culpando, fica procurando justificativa, e a única coisa que você tem que fazer é falar: Senhor, se derramar na presença de Deus. Tudo que as pessoas falam às vezes me machucam, eu sou como um imã que atrai, eu julgo, eu critico, qualquer coisa que as pessoas falam eu fico ferida. Muda meu coração, eu quero perdoar essas pessoas, Senhor. Eu não dou conta, mas derrama a sua graça. Você ouviu o que aconteceu aqui? A pessoa falou isso, eu já fiquei magoada com ela. Mas eu quero perdoar essa pessoa, Senhor, eu não dou conta. Mas eu quero liberar, porque a sua palavra diz que eu preciso perdoar. Eu quero receber as bem-aventuranças, as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Eu mesmo não me conheço, mas o Senhor me conhece, tira isso de mim. Aí você começa a argumentar com Deus, e você começa a liberar. E quando você faz isso, as bem-aventuranças, as bênçãos do Senhor vêm sobre a tua vida. Versículo 4, diz assim: pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Por quê? Porque ele não se rendeu à palavra do Senhor. É assim que fica aquela pessoa que não ouve os conselhos do Senhor. De dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Neste sábado, nesse princípio de feriado, coloca a tua vida no altar. O que está te angustiando? Qual é o sentimento que está dentro de você? Em relação ao seu esposo, seu chefe, no dia a dia, com a sua família, o que está te angustiando? Amém? Qual é o sentimento de culpa, de acusação que está sobre você? Fala para Deus, libere todas essas pessoas, que as bem-aventuranças, as bênçãos do Senhor virá sobre a tua vida. Então nós devemos todos os dias confessar os nossos pecados, nos arrepender, nos humilhar diante de Deus, porque quando nós fazemos isso, as bênçãos de Deus vêm sobre as nossas vidas. Lá em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, seja qual for a injustiça que cometeram contra você. Se você liberar essa pessoa, você será galardoado, presenteado pela bênção de Deus. Quando nos arrependemos, o arrependimento, o verdadeiro arrependimento,
você pode ter certeza que quando você se humilha diante de Deus, quando você se quebranta diante do Senhor, Deus, Ele não se lembra mais. Quando você se humilha diante de Deus, Deus já não se lembra mais desse sentimento. Não há nada vem sobre a tua vida, e nem sobre a vida daquela pessoa que você liberou. Lá em Hebreus 8:11 diz: porque eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso significa o quê? Que quando o arrependimento é verdadeiro, Deus perdoa os pecados, os nossos pecados, e jamais se lembra deles. Por isso que está em Hebreus 8:11. Porque eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A única coisa que nós precisamos fazer é nos humilhar diante de Deus, falar aquilo que está dentro de nós. Às vezes tem tanta coisa dentro de você, você fica remoendo, mas você precisa falar para Deus. Abrir a tua boca e falar para Deus. Liberar, amém? Aquilo que está dentro de você. Que quando você faz isso, pessoas são abençoadas, são libertas, e você também. Um sentimento também que muitas vezes prejudica a nossa vida espiritual é o sentimento do medo. O medo é um espírito escravizador. É uma fé negativa que abre porta para o inimigo agir em nossa vida. Você tem sido atormentado por esse sentimento do medo? Lá em Jó 3:25 diz: o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, o que tem que ocupar nossa mente é o que está na palavra. Então, nós precisamos renovar nossa mente com a palavra do Senhor, porque tudo aquilo que vem, o inimigo quer injetar de negativo, os comissões de Satanás, você vai rejeitar. A Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então, quantas coisas negativas vêm na sua mente e você permite? Vai acontecer o que está na palavra na minha vida. Porque eu conheço, meu corpo é templo do Espírito Santo, a minha mente foi renovada pela palavra de Deus, eu sou a menina dos olhos do Senhor, amém? E eu não aceito esse sentimento que contraria os princípios da palavra de Deus. Então, tudo aquilo que vier na tua mente que contraria os princípios da palavra de Deus, você vai rejeitar. Você vai dizer: eu não aceito esse sentimento. Isso não procede de Deus. Então, aquilo que eu temo sobrevém. Então, vem pensamento na sua mente. Está na palavra? Eu aceito. Não está na palavra? Rejeita. Porque é o que está na palavra que você vai receber. Amém? Lá em 2 Timóteo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, se você submete aos princípios da palavra de Deus, você vai exercer os ensinamentos da palavra de Deus e você vai ser agraciado pelo poder de Deus. Amém? Em 1 João 4,18 diz: no amor não há medo. Se você está em Jesus, que é o amor, Deus ele lança medo, Jesus lança medo fora. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Se você está em amor, está na palavra, a palavra expele o espírito do medo. Então, você não vai, isso vai acontecer, eu não vou conseguir, eu não posso, não. Eu posso todas as coisas em Jesus. Jesus já trouxe a minha provisão. Essa cura vai acontecer, embora eu estou sentindo na carne, mas a palavra do Senhor diz que eu sou curada, em nome de Jesus, sabe? Então vem aquele sentimento de alguém, né? Aí você fala: não, em nome de Jesus, se o Senhor permitiu isso acontecer comigo, eu oro por essa pessoa, eu entrego ela nas mãos do Senhor. Eu não tenho o poder de transformar o coração dela, mas eu coloco ela sobre o domínio do Espírito Santo, que vai convencê-la, e eu tenho certeza que ela vai ter uma atitude contrária ao que ela está sentindo, porque eu estou orando, colocando essa pessoa no altar do Senhor. Amém? Então, nós não podemos alimentar em nosso coração nenhum sentimento de medo.
ele não vem de Deus, o medo não vem de Deus. A palavra de Deus declara que Deus não nos deu espírito. A palavra de Deus declara que Deus nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Às vezes eu fico pensando naquela cena, naquela palavra, que quando Jesus, antes de ir para a cruz, o medo quis atormentá-lo. Oi, mas você não é filho de Deus? E agora você vai para essa cruz? Então ali, Jesus, ele se firmou na palavra. Ele não se firmou no sentimento que veio de medo sobre ele. Porque ele veio fazer a vontade do Pai. Então, se ele veio fazer a vontade do Pai, mesmo que ele tivesse que passar pela cruz como ele passou, o Pai estaria ali com ele. E muitas vezes, o fato de nós termos Jesus e ter a palavra de Deus, muitas vezes nós vamos ter que passar por certas situações que vai trazer dor, vai trazer um cálice amargo. Mas por você ter Jesus, você tem a convicção que mesmo passando por aquele cálice amargo, o Senhor vai estar com você e Ele vai te dar vitória, assim como deu por Jesus. Jesus tinha tanta convicção que o Pai estava com Ele, que Ele foi para a cruz. Ele sabia que Ele tinha que passar por aqueles pregos, sendo, aleluia, Jesus cravado aqui naquela cruz, aquela coroa de espinhos, aquelas chicotadas que deram nele, aquela rejeição, a indiferença daqueles que ele mesmo ajudou, mas ele submeteu porque ele estava sob a palavra de Deus. Então, quando eu estou sobre a palavra de Deus, nenhum medo vai anular minha fé. Nenhum medo vai me fazer sair da provisão de Deus. Mesmo eu passando por sofrimento, eu sei que o Senhor vai estar comigo. Então, estar com Jesus não nos isenta de passar por esses tipos de coisa. Mas quando eu estou com Jesus, eu sei que eu estou dentro da vontade do Senhor e Deus tem um propósito de eu passar por isso. E a minha confiança é tão grande no Senhor que Jesus passa comigo e eu suporto todas as adversidades para que Deus ali cumpra o propósito dele. Amém? Então o Espírito Santo, ele faz morada em nós. Amém? E essas são as características. Primeiro, lá em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23 diz: quando você submete a palavra do Senhor, o fruto do Espírito, que é o amor, vem sobre a tua vida. A alegria, mesmo passando por adversidade, vem sobre a tua vida. A paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Então, quando você começa a agir, deixar o Espírito Santo fluir na sua vida e você passa a praticar esses frutos, aleluia, nenhuma arma contra a sua vida vai prevalecer. Por isso que nós precisamos submeter todos os dias a nossa vida no altar do Senhor. Tem um sentimento também que todos os dias se levanta sobre as nossas vidas para nos impedir de ser uma pessoa espiritual, que é o espírito da inferioridade. Que às vezes você se sente inferior às pessoas, mas nessa manhã Deus está dizendo: você não é qualquer pessoa, você é meu filho amado, eu te escolhi, e sobre você repousa meu espírito. Então joga para fora esse espírito de inferioridade, porque não lhe pertence. Jesus, ele morreu por você. Jesus, antes de você nascer, ele já tinha escolhido você. Ele fez morada em você. Ele te deu uma nova identidade. O seu nome está escrito no livro da vida. Você quer mais? Será que esse sentimento que está dentro de você, ele é maior do que Deus, do que a palavra do Senhor? Então, esse espírito de inferioridade é um sentimento maquiavélico que muitas vezes quer infiltrar na nossa mente para que a gente, aleluia, ignore a palavra de Deus. Mas quem tem Jesus tem o Espírito Santo, tem a palavra, e nada é superior àquilo que está na palavra de Deus. A palavra de Deus é prioridade na sua mente, amém? Por isso, joga fora esse espírito de inferioridade. Então, amados, lá em Números, capítulo 13, 33, diz assim: vimos também os gigantes e os descendentes de Inaquim, diante de quem parecíamos gafanhoto, e nós a eles. Então, quando Deus usou Moisés para enviar os espias, quando eles foram espiar a terra ali,
Então todos eles olharam ali os inimigos, eles eram gigantes, e eles se sentiram tão pequenininhos, inferiores àquelas pessoas. Eles pensaram: nós não vamos conseguir, nós vamos ser derrotados. Não importa, quando você está sobre a palavra de Deus, na direção da palavra de Deus, não olhe a posição das pessoas, não olhe o tamanho das pessoas, olhe para a palavra que foi direcionada a você. Porque, aleluia, quem guerreia por você é Deus. E não importa quem são os seus inimigos. O que Deus requer de você é a sua postura diante da palavra que Deus te deu. Amém? Então, o sentimento de inferioridade faz com que as pessoas se sintam derrotadas e começa a engrandecer o problema e não a Deus. E o Senhor está falando para você: quem foi que te chamou? Quem foi que te escolheu? Qual é o propósito que eu tenho? Assim, quando Deus escolheu, mandou o seu filho Jesus, Jesus tinha compromisso com o Pai, de obedecer e praticar aquilo que a palavra de Deus estava falando para ele, foi direcionada a ele. Ele aprendeu a não andar pelo sentimento, pelas emoções. Ele aprendeu a andar por aquilo que o Pai dissera a ele. E nessa manhã o Senhor está dizendo: tira os seus olhos dos problemas, tira os seus olhos de você mesmo, tira os seus olhos dos gigantes. Como aqueles espias olharam para os gigantes e sentiu pequeno, inferiores. Mas se você olhar para a palavra do Senhor, a partir de agora, sua vida vai mudar. Então, o sentimento de inferioridade faz com que a pessoa tire os olhos de Deus e das promessas de Deus e rejeite o favor de Deus em sua vida. Se eu olhar para mim mesmo, irmão, eu não vou nem abrir a boca, mas eu olho para Jesus, eu abro a boca no nome, na autoridade de Jesus e faço aquilo que está determinado pela palavra de Deus na minha vida. Eu não estou nem aí com aquilo que as pessoas pensem ou falem. Eu sei o meu chamado e eu me lanço na obra do Senhor, para que Deus me use como Ele quer, do jeito que Ele quer, porque quando a minha dependência é dEle, não é do meu jeito, é do jeito dEle. E as pessoas olhando para a minha vida, elas vão ver que verdadeiramente eu mesmo não sei nada, mas por depender de Deus, eu recebo a provisão de Deus e o nome dEle é glorificado na minha vida, porque sabedoria humana não faz diferença nesse mundo, mas depender de Deus, isso faz diferença. É isso que toca nas pessoas. Amém? Então, amados, pensamento de inferioridade deve ser substituído pela promessa de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Todos os dias nós devemos ser assíduo, meditar nessa palavra. Porque cada vez que você se expõe a essa palavra, Deus traz revelação através do Espírito Santo até o Espírito, para que você tenha as atitudes e não permita que certo sentimento entre no teu coração. Então, para viver de uma forma saudável, dentro do que foi apresentado aqui que nós lemos, né? Precisamos buscar conhecer os princípios da palavra de Deus e colocar em prática. Você congrega? Você faz parte da igreja, do corpo de Cristo? Você se relaciona com as pessoas? Você frequenta uma escola dominical? Você faz parte, aleluia, congrega em uma igreja, está sob a autoridade, aleluia, sobre os princípios da palavra de Deus? Você pode ter certeza que as bem-aventuranças estão vindo sobre a sua vida. Precisamos perdoar as pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram e nos fizeram mal. Isso é uma prática, isso é contínuo, tem que ser todo dia, porque todos os dias nós somos magoados, todos os dias nós somos feridos, mas quando nós exercemos esse dom de perdoar, de abençoar aqueles que nos feriram, a graça de Deus vem sobre a tua vida. Precisamos receber o perdão de Deus para os nossos pecados confessados. Então, quando você se aproxima de Deus, confessa as mazelas que está dentro de você e libera aqueles que você feriram, que te feriu, Deus também Ele perdoa os seus pecados. A graça de Deus vem sobre a tua vida. Amém? E para encerrar, precisamos rejeitar todo medo, porque o medo é escravizador. Não deixe o inimigo usar os ardis deles para te atormentar.
Submeta a palavra do Senhor. O Senhor é contigo e Ele já concedeu a vitória. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e não para as falhas dos outros. Por que a gente tem mania de olhar tanto os outros? A gente julgar os outros. A gente cobra dos outros. Nós temos que olhar para nós. Aquilo que você quer. Às vezes a gente quer que as pessoas agem com a gente da forma... Não, porque fica cobrando que a pessoa tem que agir do meu jeito, da minha maneira. Não. Em vez de você cobrar das pessoas, cobre de você. Tem uma postura que você está cobrando daquela pessoa. Por isso a palavra do Senhor Deus diz: precisamos olhar para a palavra de Deus, não para as falhas dos outros, para as nossas limitações ou para as circunstâncias negativas. Nós temos que olhar para a palavra e proceder segundo a palavra do Senhor. Porque quando nós fazemos isso, a graça de Deus vem sobre as nossas vidas e você cresce. Então, que nesse final de semana você possa tirar todo o sentimento de amargura do seu coração. Que você possa tirar todo aquele sentimento de culpa. Sabe? Não deixe o inimigo, aleluia, lançar os ardis deles de acusação. Não tire o sentimento do medo. O que está impedindo você de tomar posse daquilo que Deus tem para você? Tira todo esse sentimento de inferioridade. Porque você é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo, você é filho de Deus. Seu nome está escrito no livro da vida. Você é a menina ou menino dos olhos de Deus. Profetiza que esse final de semana vai ser uma bênção na sua vida. Se reúne com a sua família. Procure viver em harmonia. Libera aquelas pessoas que te ofenderam. Que a graça de Deus vai estar sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Senhor, eu quero te louvar e te glorificar, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui nesse sábado, meditando na tua palavra. Vá de encontro todas as pessoas, Senhor, que têm muitos sentimentos, a gente sabe que a gente tem, mas quando a gente expõe a sua palavra, a tua palavra nos dá força para a gente se posicionar e mudar de vida, Pai. Que cada pessoa que recebeu essa palavra, Senhor Jesus, seja presenteada e venha tomar atitudes para que a sua vida venha a ser transformada em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós teremos a escola dominical, teremos o café da manhã. E nós esperamos vocês, amém? A partir de 8h45 até 9h20, nós teremos o café da manhã e será uma bênção. E à noite, às 18 horas, nós teremos a Santa Ceia. Não deixe de participar, vai ser uma bênção. E na segunda-feira, nós teremos o culto de libertação, uma campanha com o pastor Rafael. Ele vai estar aqui ministrando cura e libertação. Um homem de Deus, um homem de revelação, que Deus usa ele tremendamente na cura, na profecia, dentro da palavra de Deus. E na quarta-feira nós teremos batismo do Espírito Santo com o nosso irmão Isaac. Amém? Você já foi revestido do poder de Deus? Não? Venha se expor à palavra de Deus para ser revestido com o poder de Deus. Que Deus te abençoe, tenha um bom final de semana e um feliz sábado. Amém?